Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Algum recado? Nenhum. Tá. O tema que nos foi proposto a abordar na noite de hoje é orgulho e egoísmo. Essas duas chagas da humanidade aí, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Antes de entrarmos propriamente dito no tema, eu resolvi colocar aqui a foto do livro Há 2000 anos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, 1939. Então vejam que ele já é um pouco velhinho. E por que eu coloquei ele aqui? Porque se vocês tiverem a oportunidade de ler, ou aqueles que já leram, vão ver que tem tudo a ver com orgulho e egoísmo. Porque suas páginas e seus personagens, há 2000 anos atrás, nos relacionamentos havidos, esses dois entulhos, orgulho e egoísmo, estão presentes. Só um detalhe. Aqueles que quiserem se aprofundar mais sobre os temas aqui abordados, os livros que eu citar estão à disposição dos senhores ali na nossa livraria, para quem quer comprar, e na biblioteca para quem quiser emprestar. Vai lá, faz a fichinha e retira o livro. Perfeito? Então vamos em frente. Então nós vamos ver daqui um pouquinho mais sobre Há 2000 anos, que é uma trilogia de Paulo e Estevão, há 2000 anos e 50 anos depois. Quem gosta de romance, está aqui. E eu resolvi colocar aqui também uma frase que ela normalmente se ouve por aí, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa frase, ela foi atribuída a Marcus Tullius, que foi um filósofo e um senador romano na época de Cristo, antes de Cristo. Ele nasceu em 104 antes de Cristo e faleceu em 64, se não me engano, também antes de Cristo. Então, não existe castigo, nem recompensa. O que existe é consequência. Está aqui, né? Exposto aquilo que nós conhecemos como a lei do karma. Ação e reação. Não existe castigo nem recompensa, o que existe é consequência. Se eu agir mal, se eu enveredei por caminhos não muito corretos, eu que vou sofrer as consequências. Ninguém vai sofrer por mim. Tudo na vida tem preço. Então, está ali. Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, vamos buscar lá no Novo Testamento, em Mateus, 3 mandamentos. E depois nós vamos correlacioná-los com orgulho e egoísmo. O primeiro mandamento está lá: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22, 34 a 40. E o terceiro, que é basicamente como se fosse a junção desses dois, que é o mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Mateus 7,12. Né? Então está ali, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, biblioteca, livraria, para quem quiser. Né? Quem quiser se aprofundar mais no tema, está à disposição. Então, dito isto, os mandamentos, vamos em frente. Vamos falar então do orgulho. Essa chaga que assola há 2000 anos e continua assolando. Sentimento de satisfação e valorização. Nós classificamos em 3 grupos. Este é um orgulho bom, digamos assim, né? Aceitável. É orgulho que decorre da dignidade do ser, o valor, o brio, a honra, a honradez, ufania, amor próprio, exaltação, glória. Desculpe estar em verde, mas eu gravei em Bordeaux, aqui, não sei o que houve aí. Na eletrônica saiu verde ali. Lá no fundo estão conseguindo ler? Então, tá. Então, esse é o único orgulho tolerável, digamos assim, né? Digamos que seja... Vamos ver ali o cidadão ali, ó. Aquele menino humilde, nascido de pais pobres, que batalhou, conseguiu chegar num curso de graduação, se tornou médico, engenheiro, sei lá, né? E bateu no peito. Eu consegui, né? Isso é amor próprio. Isso é glória, isso é honradez, ufania. Então, esse tipo de orgulho não causa males a ninguém. Todavia, os outros 2 que nós vamos ver na sequência já mudam um pouquinho de figura. Excesso de admiração por si mesmo. Né? Narizinho empinado, vaidade, altivez, soberba, presunção, pretensão, arrogância, imodéstia, afetação, vanglória, ostentação, jactância, empáfia, insolência, desvanecimento, entorno, alarde, fatuidade, filáustia, prosápia. Tudo isso é sinônimo de vaidade. Este tipo de orgulho já é complicado. E não se coaduna com aqueles 3 mandamentos que nós vimos no início. Está ali o arrogante acendendo o seu charuto cubano, de alguns dólares a caixa, com uma nota de $100. Né? Que respeito esse indivíduo teria para com o próximo? Nem para com ele, né? E para os seus. Uma pessoa que queima dinheiro, esperar o quê desse indivíduo? Então, excesso de admiração por si mesmo. E o terceiro,
atitude de desprezo e menosprezo aos outros, desdém, desconsideração, desrespeito, descaso, desapreço, desatenção, menoscabo. E vejam que são passados 2000 anos e nós temos diariamente exemplos disso aí, de atitude de desprezo e menosprezo aos outros. Está ali, ó. Essa charge demonstra bem, né? O cidadão ali com a sua moeda, talvez seja a moeda do tio Patinhas, não sei. O cara se afogando ali, ele estaria aí, né? Menosprezo aos outros. Beleza. Então, o indivíduo que se coloca nas situações enumeradas em 2 e 3 precedentes é carente de uma qualidade contrária ao orgulho, que é a humildade. Pessoas humildes não são, em via de regra, orgulhosas e egoístas. E o que é humildade? É modéstia e simplicidade, naturalidade, despojamento, despretensão, desafetação, frugalidade, singeleza, né? A pessoa humilde, ela é submissa e obediente. Ela mantém respeito, ela mantém acatamento, deferência, sujeição e passividade. E a ausência do luxo. E o que é a ausência do luxo? É o necessário para você viver bem. Sobriedade, austeridade, parcimônia, moderação, discrição, né? Ausência do luxo. Ninguém está dizendo que você não pode ter bens de grande monta, mas o que você não deve é extrapolar, né? Dentro de cada um, daquilo que você, do teu grau, da tua capacidade de conquista, sem atropelar os outros, dentro daquilo que se chama humildade. O orgulho é arrogante. Vocês conhecem alguém arrogante? Devem conhecer, né? Porque quem assiste aí aos jornais aí, etc., no nosso dia a dia, está cheio. Cheio de empáfia e sempre nos leva ao despotismo. E o que é o despotismo? É o poder isolado e arbitrário. Poder isolado e arbitrário. É aquele que se acha o professor de Deus e não respeita nem as leis. Né? Queremos que todos nos respeitem e agimos como se fôssemos o protótipo da perfeição. O que é o protótipo? O protótipo é aquele primeiro, né? Aquele modelo inicial dos quais se produz os demais. No caso de um carro, seria lá atrás, nos anos 60, nos anos 70, um modelo fabricado que serviria de modelo para os demais, estamparia, etc., para produzir em série. Esse é o protótipo. Então, queremos que todos nos respeitem e agimos como se fosse o protótipo da perfeição. O
orgulhoso não pondera nada, ou se o faz, faz por conveniência. E aí, nós trouxemos também aqui a historinha do Públio Lentulus versus Pôncio Pilatos. Um detalhe, esse texto aqui, ó, exceto o que está entre parênteses, eu extraí do Momento Espírita de 18/2/14. Tal qual está lá. Então nós temos ali Pôncio Pilatos e temos ali Jesus, né? Representado assim pelo artista que pintou essa tela. Quem que foi Públio Lentulus? Senador romano que habitava a região da Galileia na época de Jesus. Bastante firme, bastante austero. E tinha uma filha bem doente, cujos médicos da época não resolviam o problema dela. E a sua esposa, a Lívia, levou essa menina, embora ele não quisesse, a escondida, ao encontro de Jesus que a curou. E aí Lívia então ficou deslumbrada, né, pelo Messias, pelo aquilo que ele representava. E aí, quando Jesus foi sentenciado, ela resolvera interceder junto ao marido, para que esse, por sua vez, conversasse com Pôncio Pilatos. Fez uma primeira tentativa, não conseguiu. Públio Lentulus foi falar com Pôncio Pilatos, estavam todos reunidos, saiu de lá desolado, mas teve uma ideia e retornou ao palácio e disse o seguinte: será que não haveria um outro condenado que pudesse substituir Jesus? Foi quando Pilatos disse: temos sim, temos Barrabás. Ah, ótimo. Então, Pilatos foi a tal ali representada, daquele momento em que Pilatos, então, oferece a turma que está lá, ó, vocês querem crucificar Jesus ou querem crucificar Barrabás? Jesus, Jesus, Barrabás, Barrabás. E aí deu no que deu, que todos nós sabemos, né? E daí surge a famosa frase: lavo as mãos. Mas vejam, Pilatos tinha o poder do veto. Estava na mão dele. Ele era o governador da Palestina. Vimos lá que, por conveniência, né? Olha, ó, orgulhoso não pondera nada. Ou se o faz, faz por conveniência. E aí, Jesus foi crucificado. E quem quiser saber mais da historinha, lá no livro que eu mostrei no início ali para vocês. Com um detalhe: Pôncio Pilatos, embora casado, se houvera apaixonado, se apaixonou perdidamente pela Lívia, esposa de Públio Lentulus.
exemplo de orgulho e de egoísmo. Está a história recheada. Segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É a mais sublime aplicação do princípio da caridade, cuja prática resume-se na vitória contra o orgulho e o egoísmo. Lembrar também que a verdadeira caridade não precisa de nome, de rosto, nem mesmo de conhecimento daquele que se doa. Para quem não sabe, Dr. Antônio Hermínio de Moraes, fundador do Grupo Votorantim, era o provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Mas ninguém sabia, né? Eu, particularmente, só fiquei sabendo depois que o doutor Antônio Hermínio Moraes faleceu. Ou seja, quem pratica a caridade, a verdadeira caridade, não tem nome e nem rosto. Aditando ao doutor Antônio Hermínio de Moraes, num dos últimos jantares nossos, nós temos um grupo de amigos e nos reunimos periodicamente, onde se dá muita risada, se saboreia um prato feito por uma das senhoras, e se toma um vinho, naturalmente. Fiquei sabendo que o nosso rei, Roberto Carlos, que era muito amigo de Irmã Dulce, com aquelas obras assistenciais da Bahia. Final de ano, o Roberto ligou para ela: irmã, o que a senhora está precisando? Ai, filho, eu estou aqui, não sei como é que vou fazer para pagar a folha e o 13º do pessoal final de ano. Aí, quanto que a senhora precisa, irmã? Eu preciso de 100. Vamos dizer que seja 100 mil reais ou 100 mil cruzeiros à época, enfim, a moeda não veio ao caso. Roberto pegou e mandou 200 para ela. 100 para ela suprir a necessidade imediata e mais 100 para ela tocar o restante do ano. Eu não sabia, e garanto que a maioria dos senhores não sabia desses atos feitos pelo nosso Roberto Carlos. Né? O menino de 80 e poucos anos, nascido em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Então, olha ali, ó, não tem nome e não tem rosto. Ela deve ser um exercício natural da vida, como acordar, comer, andar e etc. Simples assim. E quando se fala em caridade, já vem à mente: opa, estou sem nenhum. Mas quem disse que caridade precisa de dinheiro? Não necessariamente. Uma palavra de uma atenção dispensada a uma pessoa, uma palavra de estímulo, uma palavra de ânimo, isso é caridade. É desenvolvermos nós aquilo que nós chamamos de escutatória. Escutar muitas vezes o próximo. Sei que na vida atribulada que nós levamos nos dias de hoje, nem sempre temos tempo, né? Mas a verdadeira caridade nem sempre ela necessita de recursos financeiros e de bens materiais. Pense nisso. Nós somos, de acordo com os órgãos de pesquisa, quase 8 bilhões de seres encarnados
no estágio presente da Terra. Se cada um de nós, fizéssemos uma caridade por dia, teoricamente seriam 8 milhões de caridades dia, né? E não é difícil de fazer. Basta que nos conscientizemos disso. Um pequeno gesto de cortesia na fila do ônibus, deixando o colega que está na frente passar. Enfim, são pequenos gestos que nós podemos praticar a caridade. Deve ser um exercício natural da vida, como acordar, comer, andar e etc. Pense nisso. A caridade é sempre maior para aquele que dá, pois o bem é constantemente multiplicado nas mãos de quem o distribui, elevando-se em direção ao céu. Assim, como a fonte que se derrama para benefício de todos, cresce indefinidamente a caminho do mar. Texto de Emmanuel. Aquele riachozinho que começa ali, na divisa de São Paulo, o estado de Minas, na Serra da Mantiqueira, corre pelo estado de Minas inteiro, atravessa o sertão da Bahia e deságua no Oceano Atlântico, na divisa de Bahia com Sergipe, chamado Rio São Francisco. É isso aí, né? Fonte que se derrama para benefício de todos, cresce indefinidamente a caminho do mar. Que possamos nós ser essa fonte. E é sempre bom lembrar das palavras de Madre Teresa de Calcutá. Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Que o nosso oponente do dia, a pessoa que acorre a nós, possa sair de nossa presença melhor e mais feliz. Sempre. Está ali, ó. Aquela senhora ali que deixou essa pérola para nós aí. Essa aí conhecia de caridade, né? Ainda sobre o orgulho, devemos lembrar sempre que em todas as circunstâncias a humildade é a virtude que nos aproxima de Deus. E orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito, muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Está ali, ó. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Allan Kardec, que nos legou as 5 obras básicas do Espiritismo. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. O orgulhoso tem humildade e simplicidade? Dificilmente. Então vamos agora tratar da outra chaga
da humanidade que se chama egoísmo. Isso. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. Opa! Como é que o mundo de expiação e provas, prestes a se tornar um mundo em regeneração, como é que vai poder galgar esse degrau se não afastar o orgulho e o egoísmo? Difícil, né? Deve desaparecer na Terra porque impede o seu progresso moral. E se não houver um progresso moral, neca de pitibiriba, não vai ascender. Mas não é bem assim, nós já chegamos lá. É o Espiritismo, ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazer a elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, o egoísmo, é a fonte de todas as misérias terrenas. Precisaríamos leis se nós atentássemos para aquele terceiro mandamento? Fazei aos outros o que quereis que os outros vos façam? Não precisaria de mais nada, basta. Essa é a lei única e definitiva. Ele, o orgulho, é a negação da caridade, e o egoísmo também. E por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, vamos lá no capítulo 12, Perfeição Moral, que trata da perfeição moral, do livro dos Espíritos, que temos ali na biblioteca e na livraria, do egoísmo. Tem lá, nesse capítulo, um dedicado única e exclusivamente ao egoísmo. Então vamos ler, vamos aprender um pouco mais. E aí, na pergunta 913, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, e ele responde: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Egoísmo é incompatível com justiça, amor e caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades.
Na pergunta 914, estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, então ele é personalíssimo, cada qual tem o seu grau de egoísmo, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Uma reunião de egoístas, nós não temos um indivíduo, nós temos um grupo de egoístas. E aí, dificulta um pouco mais. À medida que os homens se esclarecerem sobre as coisas espirituais, dão menor valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas, que os entretêm e os excitam. Isso depende da educação. Educação não é na escola. Educação vem da família, vem do berço. A escola ajuda, mas a escola, o início, o princípio da escola é a instrução, não a educação. A educação, quem deve propiciar aos seus descendentes são os pais. E muitos pais, hoje em dia, delegam essa função para a escola. Pense nisso. Educação. Então vejam que não é em uma, em duas ou em 3 gerações que se resolve essa complexidade chamada orgulho e egoísmo. Vamos começar agora e talvez lá na frente nossos netos, bisnetos herdarão um mundo melhor. 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a terra? É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na terra, e não à humanidade em si mesma. Entenda-se como humanidade os espíritos encarnados e os desencarnados, que estão na fila para reencarnar. Mas aqueles que já estão encarnados, nós, por exemplo, né, temos que batalhar para vencermos o orgulho e o egoísmo. Ora, os espíritos se purificam em encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo assim como perde as outras impurezas. Encarnações sucessivas. É a base lapidar do espiritismo, a pluralidade das existências. Né? E graças a Deus nós já estamos aí no início daquilo que se chama a transição planetária. Quem teve a oportunidade de ler o livrinho do Divaldo, Transição Planetária, vai entender o que eu estou falando. Tá? E vejam, essas crianças que estão reencarnando no momento presente, são de deixar muitos boquiabertos. Como é que uma criança de 3 anos senta, aquele japonesinho, chinês, não sei bem, mas você já deve ter visto aí na internet e nas redes sociais, senta num piano e toca Beethoven? Quem ensinou para ele? Ou melhor ainda, qual tempo ele teve para estudar e se aperfeiçoar naquilo? Nenhum. 3 anos de idade. Né? Os pais
nos dão pelo DNA o nosso corpo físico. Mas aquele acervo de vivências passadas que nós trazemos está lá no nosso. Se eu estou nos anos 80, eu vou dizer que está lá no nosso cassete. Se eu já estou nos anos 90, eu vou dizer que está lá no meu computador. Se eu avancei, já estou no ano 2000, já estou no ano 2020, está lá no pendrive, está lá na nuvem. Então, ele vai lá na nuvenzinha dele, acessa e toca. Né? Tem uma outra criança aí que a gente vê ela falando, uma menininha também, nas redes sociais, com um vocabulário assim, acima da média para a idade que ela está hoje, conversando com a mãe, pondo a mãe em conflito. Então, dizem, né, que finda a tarefa de Emmanuel junto a Chico Xavier, quando este veio a desencarnar, em 92, no dia em que o Brasil se sagrava pentacampeão mundial, lá nos gramados da Coreia do Sul e do Japão, dizem que Emmanuel já reencarnou em 1999 numa cidadezinha do interior de São Paulo. Ora, se ele reencarnou em 99, nós estamos em 2024, esse menino já está hoje com 25 anos. E que ele seria um dos responsáveis em auxiliar na transição planetária. Será que ele vai ser um futuro presidente desse país? Não sei. Né? Mas quem tiver curiosidade, poderá pesquisar lá no YouTube. Então está lá, espíritos se purificam nas encarnações sucessivas. Vale dizer que o espírito não regride nunca. No máximo ele estaciona numa determinada encarnação. E aí ele segue. Uns mais rápido, outros menos rápido, mas o objetivo de todos é a evolução. Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existe em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. Falei de 2 exemplos agora há pouco, alguns minutos atrás. E se há um, por que não haverá 10? E se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Na pergunta 916, o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Terceiro mandamento, não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Está aí de novo. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco.
E não mais se verá homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reino do bem que os Espíritos estão encarregados de preparar. Será que o camaradinho aqui é egoísta? Essa charge representa bem, né? O bolo é dele e ninguém tasca. A menininha está ali olhando com o pratinho vazio. Representa bem o egoísta, né? Na pergunta 917, qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se. Matéria. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. Voltamos aqui na educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá quando o vosso estado futuro real, e não desfigurados pelas ficções alegóricas. Né? Nós temos várias ficções alegóricas. O céu lá com Deus, os anjinhos lá abanando do lado, né? Se você foi mal, você fica à esquerda. Se você foi bom, você fica à direita de Deus. Será? Ué, mas Deus não é justo e bom e quer o bem de todos os seus filhos? Algo não bate. O egoísmo, né? O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com as costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade daquilo que de fato ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. Estamos chegando ao final. O homem quer ser feliz e esse sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas de seus males para os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquele que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, aquela, né, que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva a perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a se manter constantemente numa atitude de defesa em face ao seu vizinho, e que, enfim, do amigo se faz o inimigo. Então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. A isso será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Egoísmo é a fonte de todos os vícios. A caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir o egoísmo, e desenvolver a outra, a caridade,
deve ser alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Beleza? Está ali, ó. Extraído do capítulo 12 do Livro dos Espíritos. Tudo que está aqui foi copiado de lá. Não troquei uma vírgula. A única coisa que eu dei destaque foi a palavra egoísmo, a palavra orgulho e a palavra caridade. O resto é texto de Kardec, do espírito que o ditou, sem tirar nem pôr. E, para finalizarmos, algo aqui, uma mensagem de André Luiz, que eu gostaria de passar a vocês. Sempre que possa e quanto possa, abstenha-se de comentar o mal. A palavra cria imagem, e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito. André Luiz. Sabe, amiga, eu vi naquele programa das 13h30 da televisão, você viu aquele cara que matou a fulana de tal lá? Gente, esse tipo de informação é lixo, não nos interessa. Né? Está ali, ó. Sempre que possa, e quanto, abstenha-se de comentar o mal. Qual é o objetivo, qual é a vantagem que você tem em comentar e disseminar informações que não levam a lugar nenhum? Né? E eu falo sempre nas minhas palestras, o pensamento é tudo. Vigie seu pensamento diariamente. Façam a asepsia mental. Será benéfica para vocês mesmos. Para aquela bagagem que nós vamos despachando diariamente pelos nossos atos, pelo uso do nosso livre-arbítrio, para o lado de lá, quando nós lá chegarmos. Né? Tudo que está aqui nessa sala foi pensado por alguém. Aquele ventilador, alguém pensou, alguém projetou, alguém deu forma. Está aqui, nos refrescando. Essa cadeira que vocês estão sentados aí, alguém idealizou, alguém executou. Tudo decorre do pensamento. Vamos, portanto, vigiar os nossos pensamentos. É a mensagem que eu trago de André Luiz para reflexão de todos nós. Pensemos nisso. E, no mais, sejam felizes, sigam em paz e muito obrigado. Obrigado. Valeu.